Meu Deus, sextou. Sextou. Esse sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Primeiro, eu gostaria de pedir licença para invadir as sexta-feiras de vocês. Vocês sabem que eu tô acompanhando o julgamento da Boate Kiss, tá bom? Mas acontece que eu vou continuar postando vídeos. Quarta-feira foi um dia à parte, que eu precisava de fato prestar muita atenção naquele primeiro dia de julgamento, que era um dia muito importante. Então eu tô postando algumas coisas lá no Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram ainda, me acompanha, @JoyceRodriguesOficial. E também já deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, porque hoje nós vamos falar do Príncipe de Astúrias, que muitas pessoas erroneamente conhecem como Titanic brasileiro. E eu já ouvi absurdos do tipo, o navio brasileiro que tinha o tamanho do Titanic. Gente, o Príncipe de Astúrias era espanhol, tá bom? Só para deixar isso claro. Então, tem um pouco de história disso? Tem. Tem muitas conversas de arrepiar? Tem. Tem histórias que não são oficiais? Tem. Tem assombrações? Muitas. Então, eu gostaria de chamar vocês aqui para ficarem comigo até o final. Então, fiquem. Vamos tentar entender essa história. Eu vou começar com a história e o naufrágio, qual era o período que isso aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, e depois a gente vai com o agora. O que as pessoas falam sobre isso hoje. E muitos dos lugares, diria até quase todos aí que são mencionados, eu conheço pessoalmente, porque é um lugar que eu passei praticamente minha adolescência inteira indo para a praia, tá bom? Então, mais uma vez, deixa o like de vocês, porque eu vou começar a história e vou chamar a vinheta agora. Então, Penny Jack, vinheta. O Príncipe de Astúrias, que é conhecido como Titanic brasileiro, mas que é um navio espanhol, ele foi construído na Escócia. Ele foi construído junto com o que seria ele seu irmão gêmeo, né? Ou sua irmã gêmea, não sei como eram colocados, porque foi o Príncipe de Astúrias e também o Infanta Isabel. Então, esses dois navios, eles foram feitos na mesma época, pela mesma empresa, pelos mesmos... Parece que tiveram muitas pessoas também que trabalharam na construção desse navio e também trabalharam na construção do Titanic. Era uma época onde eles queriam criar navios extremamente fortes. Então, eram navios de duplo casco, assim como o Titanic. Então, tinham duas separações, o casco, e ele não era exatamente colado no outro, ele tinha um espaço entre um casco e entre o primeiro casco e o segundo casco de proteção, e isso era muito inovador na época, porque passava uma segurança muito grande. Já vimos que não funcionou, porque o Titanic afundou, esse vai afundar também, mas vamos tentar entender. Era uma época também onde já estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, porque o Príncipe de Astúrias ele vai naufragar em 1916. Então, quando eles vão lá e fazem, né, esses dois navios, inclusive tanto o Infanta Isabel como o Príncipe de Astúrias era de uma mesma empresa. E o Príncipe de Astúrias, ele tinha só uma rota. Ele fazia Barcelona e o final dele era Buenos Aires. Isso em 30 dias. Então, mais uma vez, eram navios conhecidos pela rapidez. E era uma época também onde a rapidez era importante, porque estar no mar aberto durante a Primeira Guerra Mundial era muito perigoso. Então, o Príncipe de Astúrias saía de Barcelona, ele começa, essa é a sua sexta viagem, ele tinha feito em torno de 5 viagens completas até essa data, então todo dia 17 ele saía, sempre dia 17. Então, depois que ele fica pronto em 1912, e depois de 1912 ele começa suas viagens ali, né? Então não, todo mundo diz que era todo dia 17 de fevereiro, mas não bate as contas, não daria a quantidade correta ali de viagens. Então em algum momento ele fez viagens em outro mês, tá? Isso aí é certo. O que se sabe de fato é que essa era a sexta viagem. E o que acontece é o seguinte: como estava acontecendo a guerra, muitas pessoas estavam em duas situações diferentes. A primeira, querendo vazar do seu país, ir embora de qualquer jeito. E a população normalmente mais rica, ou ela queria migrar para um lugar mais seguro e neutro, né, assim como o Brasil e a Espanha se colocavam na época, ou muitos queriam de fato ir tentar a vida em Buenos Aires. Então tinham muitos estrangeiros que pegaram tudo que tinha em dinheiro, riqueza, joia, a família inteira, colocaram dentro desse navio, e como ele era um navio tanto de carga como de pessoas, ele tinha um porão para carga gigantesco. Então essa carga era levada assim. E também existem alguns rumores, isso nunca foi confirmado, mas a gente também já entende o porquê, que é o seguinte:
Parece que um banco estava para ser aberto em Buenos Aires e um rico ali investidor teria mandado o que seria 12 toneladas de ouro dentro do porão desse navio. Então tinha ouro, tinha riquezas, tinha ouro de outras pessoas, de outros magnatas, porque existiam as classes, assim como o Titanic, gente, é muito semelhante. Então tinham as cargas, os carros, tinha tudo e também tinham as pessoas. Então primeira classe, segunda classe, terceira classe e uma que não tem nos registros que chama porão. E por que pode ser falado do porão mesmo sem registro? Porque os corpos boiaram e aí as contas não batem. Por quê? Esse navio ele tinha uma capacidade para 1.800 pessoas e a gente sabe que existe um custo para você colocar um navio de alto luxo, com piano, bares, todo lugar, gente, todos os móveis eles eram feitos de mogno, assim, mogno mesmo, tá? Mogno talvez que hoje em dia a gente nem tenha conhecimento que existe, porque naquela época madeira era madeira. Tudo entalhado, era um navio assim riquíssimo, estilo Titanic, lembra de tudo que vocês viram no Titanic, quem assistiu? Era mais ou menos daquele jeito, tá, tudo, inclusive as janelas, elas eram de cristal para barrar o vento, então você não ficava ali despenteado, esse tipo de coisa na primeira classe, porque tudo ali tinha cristais, não era vidro não, cristal mesmo, em todas as aberturas ali, para que as pessoas pudessem passear sem, enfim, se incomodarem com o vento. Assim como eu gostaria que vocês não se incomodassem com o barulho que tá aqui fora, que não vai cessar nunca, se eu for esperar, não tem vídeo hoje. E aí o que vai acontecer? Tá todo mundo lá aproveitando. Quando eles estão começando a fazer as rotas, eles encontram esse navio que eu mencionei na introdução, que é o navio, inclusive, que vai ser gerado as fotografias, né? Eles encontram um navio, dão uma diminuída na velocidade, tiram umas fotos, dá aquela acenada e tal. Passam por esse navio e ele vem em direção ao Brasil. Então ele entra em águas aqui, né, brasileiras. Então aqui no Brasil ele faria parada no Rio de Janeiro, depois ele faria parada em Porto de Santos, e no Porto de Santos muitas pessoas desceriam. Os navios naquela época não era como os de agora, né, os cruzeiros, que você vai passear e volta normalmente para o seu local. Não, eles eram navios para deslocamento. Então essas paradas normalmente eram destinos também. Então muitas pessoas desciam. E aí o que acontece? O Porto de Santos ele não era só conhecido por ser um grande porto, né, que existia, mas também por receber muitos imigrantes. Eu acho que todo mundo já sabe, inclusive já tem várias histórias falando sobre isso aqui no canal. E o que acontece? Quando chega no Porto de Santos, a ideia era deixar uma grande quantidade de imigrantes. Só que esses imigrantes, eles não estavam registrados nos livros, assim como as pessoas que trabalhavam nas caldeiras. Então, esses navios, eles funcionavam a vapor, eles tinham muitas caldeiras e esse navio não era diferente. Em alguns lugares vocês vão ver que morreram mais de 1.400 pessoas, em outros lugares vocês vão verem que só morreram 445 pessoas. Por quê? No navio só estava registrado em torno de 620 pessoas. E essas pessoas eram pessoas, em sua maioria, com dinheiro para pagar. Mas ninguém colocaria um navio desse tamanho, né, para fazer essa viagem apenas com essas pessoas. E por que tinham tão poucas pessoas? Por causa do período. Então as pessoas sabiam, elas iam apreensivas, né? Elas embarcavam apreensivas, porque elas poderiam ser atacadas. Tiveram navios que foram afundados em mar durante as guerras, tanto da primeira como da segunda. Então as pessoas foram, já quase todo mundo estava no intuito de estou indo para não voltar. E tinha um porão gigante que caberia em torno ali de 1.000 pessoas, que segundo o que contam, né, eles teriam colocado pessoas estrangeiros que estariam fugindo da guerra, de várias nacionalidades, não só da Espanha não, tinham italianos, tinham de várias nacionalidades mesmo, que teriam pagado, inclusive, valores altíssimos, tá, para os donos aí, para a companhia colocá-los escondidos dentro dos porões. Então eles eram, né, queriam sair fora daquela situação horrível que estava acontecendo ali durante a Primeira Guerra. E o que vai acontecer? Esse navio ele só vai partir, na verdade, nessa data e vai ter esse destino porque eles conseguiram encher ainda mais, né, o barco. Então o navio estava lotado, só que teoricamente só tinham mais de 600 pessoas ali, estava com pouquíssimas pessoas ali em vista das outras viagens que chegavam a carregar até 1.700, 1.800 pessoas, que era a capacidade do navio. Diferente do Titanic, o que acontece? No Titanic já mostra um pouco isso, tá? Porque isso já funcionava já há algum tempo, de pessoas irem de forma clandestina dentro dos barcos, e sinceramente funciona até hoje. Meu pai trabalhou no porto 37 anos, isso é um grande problema,
Muitas pessoas vinham da Nigéria, na época que meu pai trabalhava, e aí tinha que ficar, enfim, né, lá o pessoal pegava, né, porque tinha que ver ali, às vezes doença vinha também, enfim, pessoas que morriam no caminho. É muito complexo e triste quando a gente fala de navios. Navios, ele só tem beleza quando ele tá no mar, viu? Porque é triste a cena, viu? Sinceramente. E o que acontece? Dentro deste em especial, as caldeiras funcionavam a todo vapor porque eles eram conhecidos por serem luxuosos e rápidos. Diferente do Titanic, ele não tinha só pessoas. Então, olha só que navio enorme, porque caberiam todas essas pessoas legalmente pela planta do navio e também tinha essa área de carga, ele era um navio misto. Então ele estava também ali, né, com capacidade para receber aquela quantidade de carga. Como eles tinham enfiado muitos imigrantes, eles estavam com medo que acontecesse alguma coisa lá em Barcelona e alguém olhasse, fiscalizasse direito aquele navio, eles saem às pressas, então fica tudo uma zona, a parte de carga, meio que as coisas foram enfiadas ali dentro. No meu ponto de vista, as pessoas estavam meio fugidas, essa é a verdade, tanto os ricos como os imigrantes, né, pobres, que foram colocados ali sem poder estar ali, né, de forma ilegal, e eles são colocados ali dentro. E eu falo isso de não poder, por quê? Porque os outros, eles foram e pagaram. Os imigrantes que estavam no navio pagaram muito mais para ficarem ali como ratos no porão sem poder colocar a cara para fora durante a viagem inteira. E era insuportavelmente quente, porque depois ali tinha também a parte das caldeiras, né? Que a gente sabe que é um grande inferno. Muitas pessoas morrem, né? Ali trabalhando nas caldeiras em vários navios durante a história, né, desses navios aí a vapor. Esse navio carregava também 12 estátuas que seriam mandadas para a Argentina junto com aquele dinheiro que iria para aquele banco, né, que nunca, não sei se foi ou não aberto, porque não se fala qual era o banco, mas iria junto também essas 12 estátuas que teriam sido encomendadas para serem entregues lá em Buenos Aires, já estava sendo feita há muito tempo, e essas 12 estátuas, elas representariam, né, seriam inauguradas em Buenos Aires para a comemoração, então, né, da Carta Magna, a independência da Argentina e etc. Só que eram 12 estátuas para representar 4 estados, então ficaria, pelo que eu entendi, 3 estátuas ali, né, para cada estado. Como isso seria feito, não tenho a menor ideia e também não teremos, porque depois que afunda esse navio, eles tentam encomendar novamente, a pessoa responsável por fazer essas estátuas acaba morrendo. Então parece que as estátuas de fato não eram para ser feitas. E muita gente acredita que essas estátuas é que fizeram o navio afundar, porque elas estavam amaldiçoadas. E não foi isso não, gente. O que acontece foi o seguinte: no meio de toda essa bagunça, essa baderna, o que vai acontecer? O carnaval. E quando acontecer o carnaval, eles já vão estar em águas brasileiras. E todo mundo acha que o pessoal tava pulando, então, a pipa do Vovô Não Sobe Mais. E não era isso. Um jazz muito louco tava tocando dentro do navio. Todo mundo tava aproveitando. Eles tiveram carnaval dia 4 e tiveram carnaval dia 5. Teriam também carnaval dia 6, mas não existiu dia 6 para esse navio. Durante a festa de carnaval do dia 5, esse navio vai naufragar. Porém, antes desse navio naufragar, tá? Segundo conta, o avô de um homem chamado Isidor, que é muito conhecido em Ilhabela, muito conhecido pela história do príncipe de Astúrias, é um senhor de muita idade, um senhor muito simpático. E ele diz o seguinte, que o tio dele estava nesse navio, ele trabalhava neste navio. Ele era eletricista, então ele lembra que em determinado momento, um pouco antes deles chegarem, né, nessa rota que também foi modificada, um navio que já estava seguindo, né, o príncipe de Astúrias há um tempo, encosta. Para algumas pessoas a informação foi, eles teriam feito aquela baderna na hora de zarpar, né, lá em Barcelona, e estariam arrumando a carga porque eles iriam para o Porto de Santos, onde muita dessa carga seria ali descarregada para colocar a carga de forma mais correta. Mas segundo, né, o avô do seu Isidor, não foi assim. Eles teriam parado porque vinha um barco e esse barco buscou alguma coisa, tá? Muita gente tem quase certeza que seria parte do ouro ou todo o ouro, mas ninguém vai falar com toda certeza. E eu achei muito legal esse relato do Isidor, porque assim, o seu Isidor, ele conta que eles sabem, né? Eles sabiam que muitas caixas estavam sendo colocadas nesse barco, só que ele evita dizer que era ouro, mas ele sabia, o avô dele sabia, várias pessoas no navio sabiam que tinha muito ouro ali embaixo. Então eles não foi um ataque, pelo que muitas pessoas contam, né? Poderia ser um ataque de piratas, mas não foi. Foi um navio onde foi em comum acordo colocado, como se ele estivesse sendo aguardado. E daí existem algumas lendas. Muitas pessoas dizem que até o próprio capitão do navio, ele teria entrado nesse barco e daí por diante alguém teria
tomado conta do navio. E por que é dito isso? Porque parece que quem estava, na verdade, comandando o navio quando o naufrágio acontece não era o capitão, era o segundo em comando. Então eles não sabem e não teve nenhuma evidência, corpo, pessoas que lembrassem do próprio capitão no dia desse naufrágio. Porque na verdade, gente, não teve tempo pra nada. E agora a gente vai chegar na parte mais triste aí dessa história. Todo mundo comemorando, né, o carnaval. Então, por volta das 4 horas da manhã, já uma galera, vocês imaginam, o povo tava bêbado, que nem um gambá. E capotado, metade capotou, foi dormir, teve uma outra parte que não, que ficou lá dançando e etc. Que por incrível que pareça, foram eles que na maior parte das vezes ali sobreviveu, porque quem foi dormir, eles não tiveram muito tempo para acordar. Vamos entender? Quando eles passam entre Ilhabela e Pirapura, que são regiões muito próximas, existe um farol. E aquele farol, ele era um farol traiçoeiro também. Ele era um farol que quando, por exemplo, vinha uma serração ou alguma coisa, às vezes os navios eles conseguiam ver, outras vezes não. Acontece que os navios já estavam acostumados a evitar aquela parte de Ilhabela que eles costumam chamar de Triângulo das Bermudas no Brasil, porque muitos navios afundam ali. Tem um pesquisador que chegou a um número de 100 navios e 60 aviões. Então, assim, são coisas estranhas. E por quê? Parece que ele emite ali umas ondas que bagunçam, diferente do Triângulo das Bermudas, que o troço some, não, lá eles afundam. Por quê? Porque parece que dá uma bagunçada em todo o sistema ali do navio, então até bússolas começam a funcionar por lados errados, então eles acabam jogando os navios para a praia. E quando chega na praia, não tem como você sair dali com um navio, é simplesmente impossível. Além de ser muito raso aquele pedaço, ele é lotado de recifes que são muito cortantes, e é justamente isso que vai acontecer. Porque sabe-se lá por qual motivo deu na cabeça de quem estava no comando desse navio mudar a rota. Então ele decide mudar a rota e ele cai justamente nesses recifes de pedra. Quando eles passam, eles sentem, as pessoas estavam dormindo, então eles sentem na hora que o casco vem dando, né, pela pedra cortante 40 metros, então vocês imaginem o barulho ensurdecedor que foi isso. E não teve muito tempo, porque assim que a água entrou no navio, ele entrou direto na caldeira. E aí, em colisão, o calor excessivo com o frio da água, o navio explode. Quando o navio explode, em 2 minutos, já estava com metade do navio para baixo d'água. O navio já estava com o bumbum para cima, para falar no português, claro, porque fica um negócio de, né, proa, popa, etc e tal, para vocês entenderem melhor. O navio já estava, né, para cima. E cadê o capitão? Sobreviventes ali que teriam visto disseram que alguém teria utilizado uma arma na sua própria cabeça e ninguém sabe dizer se era de fato o capitão e ninguém viu o capitão. Então, talvez o capitão tivesse de fato ido embora com aquele outro barco que levava, sabe-se lá o quê. As pessoas começam, né, a tentar ir embora. Então, normalmente quem estava na parte de cima aproveitando o carnaval teve mais chance, porque eles conseguiram pular, porque esse navio foi para o fundo do mar em 5 minutos. Não teve SOS, não teve, ninguém soube do que estava acontecendo, não teve como soltar os coletes salva-vidas, tanto em bote salva-vidas como em colete salva-vidas, era o suficiente para salvar todo mundo, mas não deu tempo de fazer absolutamente nada. A única coisa que aconteceu é que um homem conseguiu soltar um bote salva-vidas de número 1 e não conseguiu colocar na água ou fazer todo o procedimento, ele só soltou. E na hora que o navio desceu, o bote saiu. E nessas pessoas, algumas pessoas se jogaram dentro desse bote salva-vidas naquele desespero. E o que é mais triste, eu acho que desse navio, era a quantidade de crianças. Porque assim, como eu disse pra vocês, muitas pessoas estavam nesse navio indo embora de vez. Então eles estavam com a família inteira ali dentro. Então, é assim, tem um esposo, uma esposa e vários filhos. As pessoas nessa época tinham muitos filhos e não tiveram a menor chance. Então, pouquíssimas crianças sobreviveram. E, aliás, pouquíssimas pessoas sobreviveram, porque vai sobreviver ali, acho que 130 pessoas. Então, em vista das 600 e pouca, foram 445 mortes. Então, não teve muito o que se fazer. O barco foi para o fundo do mar muito rápido. Não precisa dizer que as pessoas que estavam no porão, que eram quem? Os clandestinos, eles também tiveram o mesmo destino das pessoas que estavam na casa de máquinas. Eles não tiveram como fugir, como sair de lá e simplesmente morreram. Aí essas outras pessoas que estavam lá, né, de forma legal, que estavam nos convéses, e a terceira classe também não teve chance, mas a primeira e a segunda ainda tiveram alguma chance.
Resumindo, sobreviveram muitas pessoas e muitas pessoas com muito dinheiro. E como essas pessoas estavam em uma festa, então elas estavam como? Primeiro, pesadas, porque elas estavam com muitas joias, né? Nesses navios normalmente era uma sessão de exibição, tudo que você tinha de melhor, mais caro era colocado, mostrado e etc. Então essas pessoas estavam com muitos anéis e colares e tudo mais. E elas começam a cair na água, começam a lutar pela vida. Alguns conheciam mais ou menos que direção ir. Naquela noite não dava para enxergar quase nada, porque além da cerração e neblina, estava caindo uma chuva que eles só conseguiram se orientar quando um raio cai na água e dá uma iluminada, porque em menos de 3 minutos já não tinha mais luz no barco. Então, como eu falei, o barco afundou muito rápido, então a luz e tudo, né? Foi tudo pro espaço muito rápido. As pessoas foram se jogando, ou outras arremessadas, né, na água, bem ali, estilo Titanic. A diferença é que, por mais traiçoeira que sejam as nossas águas, elas são um pouco mais fáceis de você tentar sobreviver. Por quê? Elas não são geladas, então as pessoas não congelaram. Quem sabia nadar ou estava próximo ali, né, de pessoas que sabiam, muita gente resgatou pessoas a nado. E esse botezinho, né, que foi o único que sobrou, fez ainda 5 viagens para buscar pessoas, levando até a praia e voltando debaixo daquela chuva, naquela serração, eles tentaram até o fim. Até que um navio chamado Vegas, um navio francês, ele teria começado a ver, ele estava passando próximo à região na rota que esse navio Príncipe de Astúrias estaria fazendo, teria que estar fazendo antes de mudar ali, né, o curso do barco. Eles começam a ver pedaços do barco e, de repente, corpos. E aí eles já matam a charada. Teve um naufrágio aqui. Então eles começam a seguir, eles mudam, né, a direção do barco e começam a seguir os corpos até onde dava. Porque diferente, né, de quem estava no comando do Príncipe de Astúrias, ele conhecia o local. Então ele disse, não dá para ir tão longe, porque a gente vai acabar ficando também. Então o que ele faz? Ele vai até um determinado ponto, eles pegam alguns barcos que tinham dentro deste navio e vão tentando resgatar pessoas. Em torno de 40 pessoas vivas foram resgatadas pelo navio, e o navio, eles tinham, muitas pessoas também estavam ali junto com seus familiares, então eles se juntavam ali, né, e pediam para levar os corpos também. Então eles não pegaram só pessoas vivas, eles levaram muitos corpos e dali eles foram direto para o Porto de Santos, porque eles também não quiseram ficar tanto tempo, porque eles conheciam o perigo do lugar. Então o Vegas, ele chega no Porto de Santos de surpresa, com algumas pessoas vivas e diversas pessoas que não estavam vivas. E aí o que vai acontecer é que muita gente, como eu disse para vocês, as pessoas, por exemplo, que o bote salva-vida salvou, né? Alguém teve a presença de espírito de ficar indo e voltando, acaba salvando também muita gente, só que eles caem numa região que em 1916 era um lugar complexo. Por quê? Ainda existiam indígenas, os donos da terra, né? Óbvio, que estavam vendo aquelas pessoas não estavam entendendo muito bem, e tinham pessoas que moravam ali que não eram indígenas. Tinha uma população muito pequena de pessoas que não eram indígenas, mas em sua maioria ali eram indígenas. E o que vai acontecer é que quando essas pessoas começarem a boiar ali, ao mesmo tempo que muitas pessoas começaram a fazer o quê? Tá morto? Opa, vamos saquear. E aí começam os saques. E o saque dessa vez não foi uma coisa muito engraçadinha de ver não, porque era assim... Imaginem, as pessoas morreram na água. Então eu tô aqui, tô com a minha aliança tá no dedo. Se eu tivesse na água, meu dedo estaria com o dobro do tamanho, ele estaria bem inchado, difícil de tirar, existe o rigor, né, depois da morte, etc. Mas o inchaço, né, depois da morte. Então o que eles faziam? Eles cortavam os dedos, às vezes orelhas, eles cortavam para poder tirar os brincos. Então muitas joias foram recolhidas das pessoas que estavam mortas. Então isso é uma coisa também que é importante de deixar claro. Só que eles fizeram só isso? Não, eles também enterraram muitas pessoas. E é por isso que existe uma praia que chama Praia da Caveira. Inclusive eu já estive na Praia da Caveira. E a Praia da Caveira foi lá que eles enterraram diversos corpos de pessoas que eles encontravam ali e iam enterrando. Tem também a Praia da Fome. A Praia da Fome é um lugar onde algumas pessoas, alguns sobreviventes que... Pensem, gente, não é Ilhabela como se conhece hoje. Muitas pessoas comparam com um pedaço da Amazônia, em questão a ser fechado, né? Terem ali alguns indígenas que eram um pouco mais, assim, bravos, vamos colocar assim, e estavam certos, porque estavam tomando tudo que era deles. Tinha que ser bravo mesmo naquela época para conseguir sobreviver. E o que acontece? Quando eles caem lá,
nenhuma empresa vai buscar você não, tá? Isso é coisa nova. Naquela época naufragou, quem sobreviveu, sobreviveu. Quem se perdeu, ninguém manda buscar nada pra fazer, vamos fazer uma varredura, salvamento, não tem isso. Então o que aconteceu foi que as pessoas que caíram na ilha e estavam com vida, muitas não foram embora. Então muitos sobreviventes desse navio continuaram em Ilhabela ou nas praias da região, porque eles não foram embora. E nesse momento também tem uma figura, inclusive, até interessante, que foi o avô do Erson Capri, que estava dentro do navio. Ele se salva e ele vai protegendo um garoto que ali na escuridão, na chuva, ele não consegue, ele só dizia pai, e ele foi levando o menino, acreditando que era filho dele. Quando chega na praia mesmo, ele percebe que não era o filho dele, que ele tinha perdido toda a família dele. Então o avô do Erson Capri tem essa história. E aí, assim, dentro dessa história existe também o seu Isidoro. O seu Isidoro, o avô dele, ele tinha um papel mais de destaque, né, nessa parte de poder contar o que aconteceu, porque ele era o eletricista do navio. E ele sobrevive também, mas ele sobrevive a nado, porque ele tinha mais ou menos uma ideia de como era o lugar, então ele consegue chegar a nado. Então essa parte do saque começa a acontecer, algumas pessoas foram entrando pela mata, demorou muitos dias para conseguir chegar na praia. Tiveram pessoas, um grupo de pessoas que teriam ficado presas ali na mata, perdidos, e demorou muito tempo para serem achadas. Então quem começava a procurar ali eram as pessoas do redor. Então eu não acredito que todas elas, por exemplo, estavam preocupadas com saques, porque o que se conta na ilha é que as pessoas juntaram, na verdade, muita comida que eles estavam guardando para poder alimentar quem sobreviveu, porque eles não tinham muito, mas eles colocaram as pessoas e ajudaram as pessoas a ir embora, muitos a barco. E existiam essas pessoas que saqueavam, a gente sabe que isso é totalmente possível, existe gente de todo tipo, em toda época, de todo lugar, de todo tipo, né? E o louco é que até o presente momento, as pessoas estavam preocupadas, gente, com as pessoas oficiais, com a quantidade de pessoas aí. As pessoas chegando na ilha foram contando, olha, o barco estava com mais de 600 pessoas. Por quê? As pessoas que eram apenas, passageiros, estavam ali no barco, não sabia da existência das pessoas que estavam dentro dos porões de forma ilegal. Então eles diziam, olha, eram umas 600 pessoas. Só que começa a amanhecer o dia. E os corpos começam a aparecer nas baías, né? Aparecer nas praias, em várias praias ali de Ilhabela, várias praias menores, como a Praia da Caveira. E aí vai ter também a Praia da Fome, que é onde vai ficar um grupo de pessoas que teria tentado sobreviver ali na mata, tentado sair da mata e não conseguia. Essas pessoas ficaram em torno de 27 dias sem nenhum tipo de recurso, de comida, de água, de nada. E eles tentaram sobreviver até que um grupo local os achou e conseguiu, né? Eles conseguiram sobreviver, mas eles estavam numa situação péssima, assim, quase ali à beira mesmo da morte. E eles, inclusive, deram o nome dessa praia de a Praia da Fome. E o que acontece é que você vai vendo que muitos nomes dessas praias, a Praia da Caveira, muita gente conhece a Praia da Caveira porque tinha ali um restaurante japonês maravilhoso, num deck lindo ali, aconteciam festas e tal, e chama Praia da Caveira. Aí falam assim, nossa, mas ali era terra de ninguém? Porque assim, tudo que aconteceu parece que tem a ver com Astúrias, né? Com o naufrágio do Astúrias. Sim, porque ali era um lugar onde as pessoas, na verdade, não sabem, mas ele foi descoberto 2 anos depois do descobrimento do Brasil. Então aquele pedaço ali de Ilhabela foi descoberto em 1502, quando o nosso descobrimento foi em 1500. Então ali foi um lugar reservado para deixarem as coisas ocultas. Então você imagina você naufragar num lugar assim, né? E isso perdurou por muito tempo. Tinha ali um lugar de mata fechada que ainda tinham indígenas vivendo. Então vocês imaginam a dificuldade que era sair desse lugar depois desse naufrágio. Quem acabou no Porto de Santos estava tudo bem, porque estava no Porto de Santos. Então algumas pessoas tiveram interesse de ir lá fazer uma busca, mas eram poucas, porque você não ganhava nada fazendo isso, a menos que acontecesse o que aconteceu com o avô do Erson Capri. Porque quando ele salva esse menino, ele não sabe, mas esse menino era filho de um grande empresário em Buenos Aires que tinha mandado o menino sozinho dentro do barco, acho que com uma babá ou alguma coisa assim, e o menino se salva. Então ele paga uma quantia generosa de dinheiro, né, pro avô do Erson Capri. Eu juro que eu não sei o nome dele, não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, vou até evitar nomes para não falar besteira, tá? E o que acontece? E aí ele consegue, mas ele tinha perdido toda a família dele, recomeçou aqui no Brasil mesmo. Então a maior parte das pessoas que sobreviveram desse naufrágio ficaram no Brasil. Eu não sei dizer se alguma pessoa que estava ilegal nesse barco chegou a sobreviver, porque como eu disse para vocês, o navio explodiu
Então ele explode, quando ele chega no fundo, ele se parte em 3. Então, assim, muito dificilmente alguém sobreviveu, mas nos dias que se seguem, os corpos começam a se desprender das ferragens, não apenas os que boiam na hora, mas os que ficam presos começam a se desprender das ferragens, até mesmo porque a pele começa a se soltar. E o que vai acontecer é que a quantidade de pessoas encontradas ali pelas pessoas locais passava de 900. E aí você começa a fazer as contas. E as contas não batem. E aí quando eles começam a dar uma contada superficial nos corpos, eles chegam a um número de pelo menos 1.600 pessoas. Então sim, existia esse compartimento. E essas pessoas, tanto as pessoas das caldeiras, como as pessoas que estavam ilegais dentro desse barco, elas simplesmente morreram de uma forma muito cruel, sem nenhum tipo de condições de sobreviver. Tá? Já estavam numa condição de que dificilmente... Esses porões, gente, que essas pessoas iam, normalmente metade das pessoas morriam de alguma doença, alguma coisa assim. E se alguém rolasse de ter uma doença que era muito contagiosa, eles mesmos jogavam as pessoas na água, para não contaminar os demais, tá? Então, por exemplo, se o avô do seu Isidoro tivesse falecido, a gente não saberia que existiu mesmo esse barco, tudo ficaria na conta do corre na boca pequena. Mas parece que sim, existiu sim esse barco menor que foi coletar coisas ali desse outro barco, provavelmente ouro, e que talvez, isso não se tem certeza, o comandante desse navio, né, ele tenha ido para esse outro barco, porque talvez fosse esse o plano. E aí isso fez com que mudasse a rota também por algum outro motivo. O casco se foi ali 40 metros de ruptura no casco, teve essa tragédia toda, os corpos começam a aparecer, começam a ser saqueados alguns, outros começam a ser salvos também, pessoas que estavam em situações muito ruins. Eu lembro de uma história de um morador local que ele dizia que bem onde ele tinha a barraca dele, ali de bebidas e tal, o avô dele tinha encontrado uma mulher e ele correu porque a mulher parecia viva, né? Então ele correu e ela estava abraçada com alguma coisa. Aquela mulher estava com uma criança, então não era bem uma criança, era um bebezinho e ela talvez tivesse segurado ali até o fim. Tinham muitas mulheres que estavam segurando bebês, assim, no corpo e do jeito que ficou. Então isso aí é uma história que é muito conhecida no lugar, que é dessa senhora, né, dessa mulher que estava com o bebê. E também parece que, diferente do que se conta, eles não tinham no registro essa tal moça, que eles ali deram o nome de Maria, mas parece que uma adolescente acabou ficando no lugar. E existem 2 histórias sobre essa adolescente. A vida das outras pessoas seguiu, tá? Eram pessoas de posses, mais uma vez, então tinha algum familiar para mandar alguma coisa para recomeçar e etc. Só que depois disso, as pessoas que faleceram, ninguém tem um dado. A pessoa sumiu e tal. E muitas pessoas não sumiram. As pessoas, eles acham, muita gente que eles pensam que morreram, não morreu. Ficou pela região ali, decidiram não ir embora. Tinham mulheres que viviam casamentos horríveis, decidiram ficar. Tinham homens que já queriam largar mesmo, decidiram ficar. Vamos lá, põe a imaginação para funcionar. Acontece que uma história muito contada na região é de uma moça que eles chamam de Maria, né? Parece que eles chegaram a apelidá-la de Maria e tal. Ela teria naufragado lá, era uma espanhola. E quando chegou lá, essa adolescente, que devia ter por volta dos seus 13 anos de idade, existem 2 histórias com relação a ela. Na minha opinião, nenhuma das 2 boas, né? Uma teria sido uma família que disse que a adotaria, mas não a adotou, a casou no mesmo dia, porque parece que ela tinha algumas joias, então eles acreditavam que a família dela poderia procurar por ela, e quando procurasse, ela já estaria casada. Então, como ela já estaria casada, eles acabariam ficando ricos. Então eles teriam forçado ela a se casar com um homem local e parece que em pouquíssimo tempo ela já tinha 5 filhos e ela teria morrido de parto numa gravidez de gêmeos, com pouquíssima idade. E por incrível que pareça, eles encontraram a região onde diziam que ela tinha sido enterrada e de fato tem... são 3 túmulos, como se fosse ela, né, e as 2 crianças. Outros dizem que uma criança sobreviveu e a outra não, e outros ainda dizem que não foi bem assim. Outros dizem que, na verdade, aquela é uma sepultura de outras pessoas que eles encontraram. Como eu disse para vocês, tinham muitas mulheres segurando crianças, e que, na verdade, o que aconteceu com ela foi que ela foi abusada, quando eles a encontraram na praia, de forma muito violenta, por um homem que tinha problemas psiquiátricos sérios, né, no local, que era conhecido por isso no local, e ele teria feito tudo o que ele quis com a moça,
e essa moça teria sido perseguida por ele, ficado muito machucada e ela teria tirado sua vida. E depois disso, muita gente que vai a esse local vê o fantasma dela. E por muito tempo as pessoas não acreditavam que era um fantasma. As pessoas achavam que era uma mulher. Até um homem perceber que ela queria chegar próximo. É sempre uma mulher com cabelos bem longos, o que bate um pouco a descrição com o que seriam, né, as pessoas da Espanha, aqueles fartos cabelos escuros, né, enrolados e tal. E ela seria morena, então as pessoas diziam que ela sempre ficava ali perto da pedra do rio. E aí o que acontece, gente? Tem ali alguns rios, algumas cachoeiras por dentro dessas ilhas, tá? E aí um dia um garoto, né? O garoto conta, hoje ele já é um homem feito, mas ele era um garoto, que um dia ele tentou chamá-lo. E ela foi até ele, só que ela não pisava no chão. Ele conta com as palavras dele que era como se ela andasse numa escada rolante. Não tinha limite, o pé dela não tocava nada. E aí ele saiu correndo e contando para as pessoas que a moça do rio não era gente. Foi assim que ele disse, ela não era gente, ela era morta. Então as pessoas, elas começaram essas lendas a aparecer, inclusive o barquinho, que seria então o bote número 1, que é assim que eles conhecem. Várias e várias noites em que chove, eles dizem ver o barco, né, passando com as pessoas gritando. Então isso também acontece. E existem outras lendas também. Uma delas é dos gritos. Muitas pessoas dizem que na data, né, então de 5 de março, né, de todo 5 de março de todo ano, parece que é uma noite sempre muito estranha naquele local. E eles escutam muitos gritos ali na região. Nessa região, principalmente onde, né, de Ilhabela, ali, a Praia da Caveira e tal, onde tinham muitos corpos, eles escutam muitos gritos e eles sabem que aqueles gritos não são de ninguém, então as pessoas já estão acostumadas a ouvir esses gritos. Algumas pessoas mais, outras menos, aí as pessoas contam mais histórias, outras menos histórias. Aí o que vai acontecer? Isso eu tô falando posterior a 1916. Tem também uma história que eu vi, mas eu vi em outro lugar, que o maior comentário, isso era uma coisa que acontecia com todos os barcos que iam para o mar depois do naufrágio do Titanic, era falar sobre o Titanic. E diz que na noite, né, que estava acontecendo aquele carnaval, um grupo de jovens, incluindo ali também, né, o avô do seu Isidor, eles estariam num canto conversando sobre o naufrágio do Titanic, quando de repente eles escutam aquele barulho ensurdecedor do casco sendo rasgado e depois o naufrágio. Então eles também acreditavam que falar sobre o Titanic dentro do mar, né, estando dentro de um navio, podia causar ali naufrágios. Também, né, depois que isso aconteceu, eles começaram a procurar o tesouro do Astúrias. Todo mundo sabia que tinha muito ouro lá dentro, as pessoas de posse, né, tinham deixado suas coisas ali guardadas, então muitas coisas valiosas. Então eles começaram a querer invadir aquele lugar para tentar resgatar, porque lá não é tão profundo. O máximo que chega, eu acho que ali deve ser uns 40 a 45 metros. Então não era tão difícil mergulhadores conseguirem chegar lá. Tanto que para conseguirem aí continuar o trânsito, era um navio muito grande, sem ficar preso ali nos destroços, eles dinamitaram aquele local, né, para explodir, para poder despedaçar o navio mesmo, para que o navio assentasse. Isso tem muito, né, no litoral paulista, acredito que em outros litorais. Outros países pediram e o Brasil nunca deixou ninguém ir lá tirar nada desse navio. Só que parece que o Brasil já tinha feito algum serviço. Por quê? Em 1989, eles decidem que pode ser feito esse serviço, que os mergulhadores podem ir até lá e recolher ali o que eles encontrarem. É daí que muitas histórias vão surgir, inclusive coisas vão ser encontradas, mas nada de tanto valor. E se presume, e assim contam também outras pessoas, que por muitas vezes tinham mergulhadores naquela região, que começavam os trabalhos durante a noite e que talvez muito dessa carga, talvez o lado mais valioso da carga, já tivesse sido retirado até 1989. Então, isso também é uma história que pode sim fazer sentido. Inclusive, lembra que eu comentei com vocês das 12 estátuas de bronze que iria para Buenos Aires? Eles encontram em 1989, um pouquinho depois, 2 dessas estátuas. Vai para a Argentina, uma delas vai para a Argentina e uma fica no Rio de Janeiro. Acontece que eram 12 e ninguém nunca encontrou. E mais uma vez, não era um lugar difícil, são menos de 50 metros de profundidade. Mergulhadores acostumados com isso, experientes, eles conseguem fazer esse trabalho facilmente. Acontece que também ali as marés
elas são muito instáveis e perigosas, então é difícil também você fazer esse serviço num lugar tão instável. E teve um outro problema também. Diversas equipes, diversos grupos foram trocados durante o processo de, né, descer lá até o navio, olhar e tal. Por quê? Porque eles desciam, estavam lá procurando e tal, e de repente começava uma chuva de gritos. E eles ficavam assustados e subiam e não queriam mais descer. Então, muitos mergulhadores, eles pararam ali as suas atividades, eles decidiram não continuar. Empresas também, porque isso normalmente quem faz são algumas empresas, pararam porque não tinha mergulhadores que quisessem fazer aquilo, porque diz que desce ali, começa a revirar as coisas e os gritos começam. Então, algumas poucas coisas foram retiradas, mas muitas outras não. Agora, essa parte de ouro, das caixas onde teriam os bens ali das pessoas, nunca foi encontrado. Então, existe duas possibilidades. Ou toda essa parte de carga foi para aquele navio misterioso que ninguém sabe, que teria encostado ali nele um pouco antes do naufrágio, ou mais precisamente na noite do naufrágio, né, um pouco antes do horário do naufrágio, e retirado a carga toda, né, tudo que tinha ali, ou de fato isso foi tirado aos poucos depois do naufrágio. E óbvio, né, as pessoas que moravam no lugar começaram a ver coisas como luzes, coisas muito sinistras, como do nada, né, vinha altos holofotes de luz e tal, e começaram a dizer que aquilo era, na verdade, uma atividade extraterrestre. E na verdade não, poderia ser esses barcos com essas pessoas aí que tentaram tirar esse ouro, ou até mesmo retiraram esse ouro, e diz que naquela época eles não tinham muita preocupação com essa questão de clima, então não importa se estivesse chovendo, maré boa, maré ruim, como era uma operação que não era legal, não tinha sido permitido pela Marinha Brasileira, se morresse alguém era por sua conta e risco, porque era quase uma pilhagem ali, não podia fazer aquilo. Só que acontece que essas toneladas de ouro, entre outras coisas, não foram encontradas. Então, isso também é uma parte da história, né, que muita gente se divide e diz que na verdade também não foi ninguém de lá, não foram nativos, não teria como, eles não teriam recursos para conseguir tirar todo esse ouro do mar. Existiam pessoas também que contavam que boiaram corpos por tanto tempo, mas por tanto tempo, que eles tinham que sair para pescar. Então as pessoas que moravam ali pescavam e afastavam assim, com galhos de árvore, os corpos para os barcos poderem sair da praia e entrar em alto mar. Então tinham histórias de pessoas que diziam que os barcos foram virados por mãos ali de... Ai, gente, é cada história sinistra. Em 1990, logo depois que eles começaram a mexer ali nesse barco ali que a Marinha permitiu, e ele conta que ele estava, né, com o barco dele pescando, ele um amigo, história de pescador, pode ser também, espero que sim. E ele disse que via, né, mãos, como se o barco começou a balançar, eles começaram a olhar para a beirada, isso eu tô falando de barquinho de pesca, barco simples e tal, né, e eles começaram a ver mãos, assim como se puxassem, né, ali, só que quando eles foram bater, assim, tipo, começaram a bater, porque eles sabiam que aquilo não era humano, eles começaram a bater e não tinha no que bater. E depois aquilo ali parava. Então algumas pessoas ainda relatam isso. Histórias, histórias, histórias. Então ali, aquele pedaço, a única coisa que tem a se dizer é que ainda assim, né, de forma lógica, existiu sim uma grande quantidade de pessoas que não foram aos registros, né, então nem de óbito, porque eram pessoas ilegais, tá? Então Ilhabela é cercada de mistérios e parece que a quantidade de barco, avião que ali acabaram a sua trajetória é muito grande. A quantidade de histórias macabras, então nem se fala, que eu coloquei só as mais conhecidas, tá? Inclusive tem gente até que acredita que ali, né, por causa dessa atividade, dessa bagunça que faz aí com as coisas, parece que ali eles acreditam que seja um posto ali quase de decolagem e pouso de naves ali extraterrestres. Que, mais uma vez, é uma história antiga, uma história que tem uma abertura gigante para vocês comentarem, uma abertura de história gigante para vocês comentarem. Então, eu vou ficando por aqui, a história vai ficando por aqui. Se você conhece a história, conhece Ilhabela, conhece alguma outra história que não foi contada, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu só quis mesmo deixar aqui e deixando claro, não peçam Batomushi, não peçam Costa Concórdia, porque esses navios eu já tenho vídeo aqui no canal, é só procurar, inclusive vou deixar na tela final e fixado nos comentários, tá bom? Eu desejo a todos um excelente final de semana.
um super beijo e nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!